filho do seu Armando e da dona Anair, natural de Veranópolis, pai do William e da Caterine, isso? E ex-presidente do Clube Esportivo Aimoré, empresário. Teremos uma conversa de peso hoje com meu amigo, tenho satisfação de dizer isso, Márcio Piccoli. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Obrigado, Jair. Obrigado pelo convite. Eu estava com saudade, né, de ti aí, de participar das tuas entrevistas aí, que sempre foram muito prazerosas para mim, né? E falar um pouco da minha vida, né, da nossa passagem juntos no Aimoré, né? Que eu acho que é muito importante, a gente não pode se apagar isso aí, né? Muito obrigado mesmo pelo convite. Fazer uma inconfidência, que é algo que eu já falei na rádio, principalmente, aqui na Vale TV e agora na TV do São Léo, também contar para os telespectadores. Olha, se hoje eu estou no jornalismo esportivo, o primeiro que é o culpado, o maior culpado de vocês, está me aturando aí do outro lado, é o Márcio, porque foi quem me deu a oportunidade no jornalismo esportivo, me deu a oportunidade de entrar e vivenciar o dia a dia do futebol, a quem eu muito agradeço, e vou ter uma dívida de gratidão pelo resto da vida, viu, Márcio? Capaz, já sabe que me ajudou muito e foi assim, foi uma coisa de momento, nós termos nos encontrado e te dado essa oportunidade que tu aproveitou muito, e foi muito gratificante para mim também, que o teu trabalho na Aimoré foi ótimo, né, Jair? A gente trabalhou junto aí, tu tem feito uma cobertura naquela época como iniciante, mas já muito profissional, né, Jair? E fez muita coisa pro Aimoré aí, que o Aimoré ficou conhecido no Brasil afora com tuas gravações, com teus programas, graças a você, né? Então, eu também tenho essa dívida de gratidão contigo aí. Tá certo. Tá. Bom, vamos começar esse bate-papo. Queria falar um pouquinho. Tu nasceste em Veranópolis, mas um bebê ainda, criança, veio para São Leopoldo, né? Eu sou natural de Veranópolis, né? E, então, eu nasci em 73. Teus pais são lá da São de cidade Veranópolis, também. isso. Então, em 76, nós nos mudamos para São Leopoldo, né? O pai veio para trabalhar com transporte reciclável, já no ramo da sucata, já naquela época, em 76. E de lá para cá a gente continua, né, seguindo os passos do pai aí, são empresas que passaram de pai para filho, né. E como é que foi a infância na época em São Leopoldo, já também a adolescência, enfim? Era um momento diferente da cidade, né, Márcio? Era um momento diferente, cidade diferente, né, cultura também, cultural, era muito diferente, são épocas que a gente sente muita saudade, né, aquela época da pureza, nós tivemos uma infância muito pobre, né, a gente começou... Então a gente vem aprendendo, acho que na dificuldade a gente aprende muito mais, né, Jair? E tá aí, eu acho que todos nós, graças a Deus, junto com a família, tiveram sucesso, cada um no seu ramo, né? Eu acho que a gente deve muito isso aos nossos pais, à nossa época, né, daquela competência, aquela transparência que, né, os antigos nos passam até hoje, de ensinar o que é o correto e o errado. Depois, já adulto, veio aí o primeiro casamento e os filhos, né? O William, que eu tenho a satisfação também de ser amigo, e a Caterine. Isso, duas bênçãos, né, na minha vida aí, né? Eu acho que eu sempre falo, ontem mesmo o meu filho jantou comigo e eu falei para ele, eu acho que os meus maiores acertos foram meus filhos. Se eu tivesse que fazer tudo de novo e se eu tivesse idade, eu teria mais filhos, né? Mas isso também é de pai para filho, né? Sabe que família de italianos gostam de ter os filhos sempre por perto, né? E eu continuo com essa ideia e a gente se encontra toda semana, ou a minha filha dorme lá na nossa casa, meu filho vem nos visitar, já casado hoje, né? Então é gratificante, já a gente ter eles por perto, se dar bem, eu acho que isso é que nos motiva a continuar dia a dia, né? Eu acho que é a família sempre unida. E hoje casado novamente? Casado também, mais uma bênção na minha vida aí que apareceu, né? Eu acho que eu devo muito a ela aí, porque... Qual é o nome dela? A Renata. Renata, Pérez, exatamente. né? Eu não queria eu falar. Mas apareceu na hora certa. Sim, eu acho que a gente sempre procura felicidade. A minha mãe já diz isso. Minha mãe é totalmente contra a separação, mas enfim, né? Claro. A gente importante procura... a gente ser feliz, exatamente. Né, meus filhos adoram ela, né? Então, tudo certo. Todo mundo tá em paz. Bom, Márcio, e aí já passando um pouquinho da tua vida pessoal para profissional, como tu disseste no início, tu já veio de uma linha, teu pai já trabalhava com reciclagem, enfim, e aí como é que surge a Sucatas Piccoli na vida de vocês? Aí em 79 o meu pai resolveu trabalhar por conta, né? Sim. Abriu a empresa dele, né? A primeira empresa dele, do qual ele trabalhou 40 anos, né? Meu pai trabalhou 30 anos na agricultura e praticamente mais 30 só na sucata. Nossa. Então 60 anos da vida dele foi dedicado só ao trabalho, mais de 60 anos. E quando ele chegou numa época que ia se aposentar, ele dividiu a empresa, né, para 3 irmãos, né, e cada um
tocou o seu negócio, né? Então a gente vem nesse mesmo ramo das reciclagem, transportes, né? Fazendo um trabalho também voltado à comunidade, porque a reciclagem é voltada à comunidade, né? Fazendo esse trabalho junto com a família, né? Hoje quem trabalha no escritório são meus filhos, enfim, a gente tenta fazer o melhor possível, porque hoje de uma certa maneira, é uma profissão até olhada com olhos da comunidade como lixo, mas não é, né? Para muitas pessoas, eu costumo dizer, para muitas pessoas o lixo é o final e para nós é apenas o começo do trabalho, né? Então a gente segue essa linha de pensamento e vem dando certo, a gente vem fazendo um ótimo trabalho. Hoje o Brasil aí é praticamente campeão na área da reciclagem, né? É um dos países que mais recicla. Pena que não é por cultura, né? É por a parte financeira para dar o sustento às suas famílias, né? Mas, enfim, está dando certo, né? E a gente procura cada vez melhorar mais isso. Pois é, e até acompanhando, enfim, nesses anos que nos conhecemos, o trabalho das sucatas pícolas é interessante, porque realmente recebe material e daí repassa para a siderúrgica, enfim, todo esse processo, lógico, financeiramente é interessante, mas também tem esse trabalho que acaba, de certa forma, ajudando na limpeza da cidade, né? Exatamente. Hoje, se tu colocares um fogão fora, tocar uma garrafa PET, enfim, existe o catador que faz essa limpeza, né? Então, tu imagina se não houvesse, né? Exato. Se não tivesse um valor agregado, né? A cidade está virando um entulho só. Isso aí. Então, por isso, eu acho que é muito importante para a sociedade ter os catadores, ter as reciclagens, e é uma questão de cultura. Se o governo investisse mais nisso, né, seria bem melhor, se nós teríamos uma cidade mais limpa. Mas a gente tem esperança que um dia aconteça isso. A gente trabalha para isso, né, Jair? Esse é o objetivo. Márcio, e aí, você é empresário, pai de família, tendo a tua vida, surge o Clube Esportivo Aimoré na tua vida, como é que foi isso? Eu costumo dizer que por uma questão de rivalidade, né, eu acompanhava o Aimoré, ia nos jogos, acompanhava por uma revista, por um jornal, e a gente ficava se perguntando, por que o Aimoré não chega lá? Por que o Aimoré não cresce? Por que a comunidade não ajuda? Fica virada de costas, né? E eu tinha vontade, sabe? Que sempre joguei futebol, sempre participei de campeonatos de empresas e tudo, do SESI, sempre. E eu tinha muita vontade de fazer parte do futebol profissional. Faltava, era um convite, né? E aí em 2008, final de 2008, 2009, né, veio o convite pelo ex-presidente Sandro Borovski, na época, e entrei como, né, diretor de marketing e patrimônio, fazia as duas funções, né? E veio dando certo, era o que eu queria, era o que eu imaginava, e vamos lá, vamos fazer o Aimoré crescer para que tenha condições de entrar em um campeonato que isso subisse para a primeira divisão. Essa é a meta de todo clube de futebol. Claro. E não era diferente na minha época. Só que, claro, a gente pegou um clube afastado 10 anos do futebol profissional, um clube com uma estrutura já praticamente ali, muita coisa em ruínas, né? Tu sabe, né, Jair? A gente teve que entrar fazendo uma grande reforma. Mas é isso, eu acho que as pessoas convidadas no momento foram pessoas certas no momento certo, que vieram e agregaram cada um fazendo a sua parte, a sua contribuição, e a gente veio naquele projeto Famílias no Aimoré, degrau por degrau, e a gente conseguiu chegar aí ao sucesso, né, no futebol. Eu costumo dizer, principalmente na rádio, né, agora aqui no Conversa de Peso também é interessante falar para o telespectador, o momento do Márcio Piccoli como presidente, claro que vamos dizer, tu é suspeito porque eu era assessor de imprensa da época, mas é mais por verdade se falar, acho que com 99% do torcedor do Aimoré que vivenciou aquele momento, a integração justamente com as famílias, né? Era impressionante, através do Márcio, lógico, junto com a diretoria, eles abriram o clube de uma forma que eu, pelo menos, né, não sou nascido, criado em São Leopoldo, eu não lembrava do Aimoré ter vivenciado um momento assim de tanta abertura, de convívio de famílias dentro do clube, de trazer a comunidade para dentro do clube. Pelo menos há muitos anos eu acho que não ocorria isso, né? Eu acho que a nossa simplicidade, né, já de todos nós que trabalhávamos ali, todos, né, com suas famílias, enfim, trabalhando junto com nós. Exatamente. E na portaria dando um aperto de mão e liberando a entrada para crianças e mulheres, isso, aquilo. Fazendo um churrasco pessoal. Fazendo um churrasco. Eu acho que isso foi o que cativou, né, Jair? A gente conseguia colocar na segunda divisão mais público que na primeira. Né? Hoje tu pode abrir os portões e dizer que é isento, tu não consegue 5, colocar. 6, 7 mil pessoas. Exatamente. Então eu acho que... E a gente sabe que tem muita gente que frequenta o clube por causa do futebol, por causa que o Jair está lá, por causa que o Márcio está lá, né? Então eu acho
amizades isso que eu também. digo. Eu acho que o grupo que trabalhava ali, era muito importante ressaltar isso, que era um grupo de primeira divisão, um grupo que queria ir para frente. Agregou grupo, pessoas, né? Exatamente, um grupo que pensava em ir para a primeira divisão, que tinha um propósito, era vestir a camiseta. Entendeu? Então, acho que hoje não basta ter salário, eu acho que hoje tem que vestir a camiseta, tem que ter comprometimento, né? E nós tivemos isso, nós tivemos comprometimento, vestimos a camiseta, subimos degrau por degrau. Era um projeto a longo prazo, a gente sabia disso, futebol tem que ser, mas deu certo, subimos degrau por degrau até chegar ao... Bom, Márcio, voltar um pouquinho. Você começou lá como diretor de marketing, de patrimônio do Aimoré, e em algum momento já passava na tua cabeça, não, eu quero chegar a ser presidente, ou foi algo que veio o convite logo em seguida, e aí, não, vou encarar esse desafio? Confesso para ti, Jair, que não, né? Eu gostava mais de trabalhar nos bastidores ali, né? Como até pela responsabilidade. Fazendo marketing, fazendo alguma coisa no patrimônio, enfim. Aí eu já fui fazendo também entrando na parte administrativa, como administrador de empresa. Normal, a gente né? sabe bem como é que é, porque tu vai abraçando tudo, né? A gente vai abraçando tudo. Então eu fui aprendendo tudo sobre futebol ali, né? Ali foi a maior escola, né? Eu vivi diretamente ali dentro de vestiário, falando com jogadores, com atletas, tentando ajudar também na parte de futebol. E quando surgiu para que houvesse um novo nome para presidente nas eleições, foi feito o convite. E eu me vi ali preparado, sabe? Vi que os outros nomes... A gente não acha que a gente é superior aos outros, entendeu? Mas eu acho que por estar ali dentro, viver o dia a dia, fazer toda a parte administrativa, enfim, futebol, eu me vi preparado, né? Eu acho que aquele era meu momento, então sim, aceitei E você venceu a eleição teve 2 candidatos naquele momento, você e o Paulo... Marlos Bombassar, que era presidente do conselho, doutor Paulo Marlos Costa foi agora. Então eu ganhei as eleições em cima do presidente do conselho, né? Porque o Aimoré pedia... Poxa, o Marlos tem um nome fortíssimo. Exatamente, o doutor Marlos, uma pessoa muito também, legal, né? Meu amigo até hoje, a gente se dá super bem, me ajudou muito porque ele continuou como presidente do conselho, foi uma pessoa muito importante também na nossa caminhada, mas o Aimoré até hoje pede pessoas novas, né? Pede caras novas para que venham, para isso, para que agregam coisas novas também. O clube precisa disso, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer um rápido intervalo, né? Chamar o nosso apoio cultural. Na sequência, o Márcio vai contar um pouquinho do maior momento dessa história de Clube Esportivo Aimoré. Como eu costumo brincar com ele, né? O nosso presidente campeão, e é mesmo, o único presidente campeão na história do Clube Esportivo Aimoré, na equipe profissional. Logo após o intervalo a gente volta.